A conjunção, então, é a outra classe gramatical invariável. O papel da conjunção dentro do texto é um papel de conexão, ele liga orações e pode também ligar termos que possuem a mesma função sintática, como, por exemplo, João e Pedro. A gente tem dois termos com a mesma função, são sujeitos, então este aqui é uma conjunção aditiva ligando termos e ligando orações como, por exemplo, ou você estuda ou trabalha. Ela sentiu-se mal assim que o filme começara. Então, são as conjunções que vão ligar esses meus termos a fim de coordenar orações que possam ter o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo valor, né, como as orações independentes, e podem muitas vezes também subordinar os termos, como é o caso das conjunções subordinadas, que vão ligar orações que possuem valor de dependência semântica, uma dependência sintática, como nas orações subordinadas substantivas. As minhas conjunções, elas se dividem em conjunções coordenadas, como este exemplo que a gente tem aqui, e as conjunções subordinadas, como este exemplo que a gente tem nesta oração aqui, nesse período composto aqui, né? Então, as conjunções, elas possuem essa classificação, que pode se dividir aqui nessa relação para a gente observar um pouquinho as possíveis variações da minha conjunção. Dentro de um período por coordenação, a gente tem as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que serão avaliadas a partir do valor semântico que elas trazem ao meu período. Da mesma forma, essas conjunções subordinadas, que é a condicional, causal, proporcional, temporal, comparativa, conformativa, concessiva, final e consecutiva, que também atribuem valores semânticos para o nosso texto. A gente tem aqui exemplos de orações, né, de conjunções subordinadas, que elas são adverbiais, então elas têm propositalmente valores semânticos. Mas a gente ainda tem os dois grupos de conjunções, que são as conjunções subordinadas dentro do grupo da substantiva, que não tem valor semântico, né, ela só introduz uma oração que vai ser classificada a partir da sintaxe. E a gente tem ainda as conjunções, que aqui é o caso da conjunção que, né, e a gente tem ainda as conjunções subordinadas, que vão me dar relações de subordinação mesmo dentro da sintaxe. As orações subordinadas que são adjetivas, elas não são ligadas por conjunções, elas são ligadas por pronomes adjetivos. Por isso que a prof não inseriu nenhuma delas aqui. Então, essas aqui, esses dois grupos, são os grupos semânticos, tá? Que vão trazer pra gente valores semânticos. A conjunção é uma classe gramatical bem curtinha, e a gente vai ver posteriormente, dentro das orações coordenadas e subordinadas, mas de uma forma mais representativa. Aqui o importante é a gente aprender a identificar quem é uma conjunção e lembrar que esse aqui é o papel principal que ela tem, né? Um conectivo, ele não tem sozinho uma função sintática, né? Ele introduz outras orações, então ele está ligando esses meus períodos, ligando essas orações, tá? Eu não tenho como classificar só a minha palavrinha dentro do campo da sintaxe, por exemplo. Qualquer dúvida, a professora está no fórum, a gente vai organizar uma lista de exercícios para vocês, seja no estudo ou seja um suporte do Word mesmo, mas é importante vocês aproveitarem o fórum para me questionar alguma coisa daí sobre a conjunção, tá?